Pessoal, tá no ar mais uma edição do Joguei no Galo, quadro aqui do canal do Frossar destinado a conversar com ex-atletas que passaram pelo clube, vestiram o manto alvinegro. Hoje recebendo o Éder Luiz, cria do Galo, jogador formado pela nossa categoria de base, duas passagens pelo Atlético, a primeira ali em 2005 a 2007 e a segunda em 2009. Éder, muito obrigado por topar essa entrevista, topar conversar comigo. Queria começar te perguntando mesmo do seu início ali, né? Você é natural de Uberaba, mineiro, mas eu sei que Uberaba é uma região que tem muito torcedor também dos times ali de São Paulo. Como é que era o Éder moleque? Ele era atleticano, família atleticana, ou torcia para algum time paulista? Como é que foi a sua infância ali em Uberaba? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar falando com você e o privilégio estar voltando a falar do Atlético, um clube que eu tenho um carinho imenso, né? Não tem como né, falar da minha carreira e não falar do Atlético, porque onde que assim tudo começou, né, para o cenário, né, do futebol. Agora a gente tem que ser sincero, né, realmente, né, porque realmente quando eu era criança eu era São Paulino, cara. Entendeu? Só que hoje eu sou mais atleticano do que São Paulino. Joguei no São Paulo, né? Mas o carinho do Atlético acho que roubou, né, o coração São Paulino. Legal, legal demais. Eu imaginei, eu ia te perguntar isso. Se fosse para chutar, eu chutaria o São Paulo mesmo, porque realmente aquela região ali tem muito São Paulino, e você jogou no São Isso. Paulo também. Legal, legal. Agora pode falar tranquilo sobre esse início, que não tem problema. Meu velho, me lembra aí agora, por favor, da sua chegada ao Galo. Você é cria do clube, chegou ainda na categoria de base. Como é que foi essa chegada? Pelo que eu estava pesquisando, você veio do comercial. Como que foi a sua trajetória saindo de Uberaba até chegar na base do Galo? E me lembra aí um pouco de como que era essa sua época na base. Chegou a morar no alojamento? Onde que era? Conta um pouquinho dessa sua fase na base do Galo, por favor. Pois assim, é curioso, né, o futebol, né, às vezes as coisas dão volta, assim, a gente imaginar, né, eu lembro que antes de eu ir pro comercial, o Atlético veio em Uberaba, né, fazer uma peneira, fazer essas avaliações. E acabou, cara, que eu passei nas duas avaliações, sabe, que teve, dos 2 dias. E falaram que ia me ligar e não me ligaram. Então, assim, era o destino do Atlético já tava reservado, porque, assim, passei nas duas peneiras que teve em Uberaba, né, mas não me ligaram. Acho que eles preferiram me comprar. Aí foi quando tudo começou, né? Que eu comecei no comercial, né? Um clube também que eu tenho um carinho imenso, porque assim a gente tem que ter gratidão, né? Principalmente para os clubes que te abrem as portas, porque é uma oportunidade que te dá, né? E às vezes, né? A gente lembra muito do Atlético, São Paulo, Vasco, mas é igual aqui, né? Eu tenho uma camiseta aqui, vou virar rapidinho para você, Pode, né? mostra aí. Que aqui, ó, do comercial também Ah, legal. tem o meu lugar, né? Aqui tem do Atlético, né? Onde que tudo começou também. Mas aí eu fiquei no comercial, né? Há 4 anos, né? Aonde que a primeira vez o comercial tinha entrado numa Copa São Paulo, né? E tinha um olheiro lá do Atlético, né? Que chamou Lola, que inclusive até jogou no Atlético, Lolinha, né? Que foi olhar o Diego, né? O Lima, o Zé Antônio, né? Só que nesse dia, né? Deus me iluminou tanto lá, né? Que eu fiz os 2 gols, a gente ganhou 2-0, né? E ele acabou me indicando para o Atlético foi e me adquiriu, né? O meu passe, né? Mas antes de eu ir para o Atlético, eles me deixou um ano para eu jogar a A2 de São Paulo, que para mim foi muito bom por eu ter ganhado experiência, né? E depois disso fui para o Atlético, né? E minha carreira, graças a Deus, começou, né? Um clube grande, né? Um clube de muita expressão, de muita responsabilidade, né? Que graças a Deus, né? Não foi uma passagem assim, né? Que eu queria ter ganhado, né, um título de expressão, né, uma Copa do Brasil, um brasileiro, né, mas, né, eu acho que, né, quando você, né, pega um clube, né, numa Série B e você
consegue, né, junto com os companheiros, colocar o time na Série A onde que ele não poderia ter saído, para mim é um título muito grande. Com certeza, legal demais. Não, e a torcida do Galo dessa geração, você pode ter certeza que tem um carinho muito grande por você, porque você foi muito importante ali na Série B de 2006, depois também, em 2009, jogou muito bem. A gente vai chegar lá em cada uma dessas temporadas, mas nessa fase do Galo, você chegou ainda como junior, você chegou a jogar no Sub-20 do Galo, chegou a morar no alojamento ou já morava fora? Como é que era um pouco da sua vida ali nessa época antes de subir para o profissional do Galo? Não, eu cheguei pro Júnior, né? Na verdade, cheguei no Júnior, né? Mas assim, quando você está num clube pequeno, depois você chega para um clube grande, né? Os desafios são muito grandes, porque todo dia tem jogador bom, todo dia aparece jogador nos clubes. E quando eu cheguei, eu era o quinto atacante, né? Que tinha o Marcelinho, na época tinha um Quirino, que tava já lá em cima, né? O Rafael Lopes. Então, assim, tinha uns outros que agora não estou lembrando. Então, assim, tinha muitos atacantes que eu tive que esperar. Mas tive paciência, trabalhei muito, né? Soube respeitar, né? Mas eu sabia do meu potencial, sabia da minha qualidade, né? E sempre trabalhei muito firme, sempre trabalhei com o pensamento de que a oportunidade uma hora ia aparecer, né? Então, foi esse o objetivo que desde quando eu cheguei no Atlético, falei, essa é a oportunidade, né? De que o meu sonho de criança, né? Desse início e deu tudo certo, cara. Acho que foi assim, foi alguns anos no Atlético, colocando base como profissional, acredito que foi muito vitorioso. Chegou a morar ali no alojamento, no CT ou não? Morava já no AP? Cheguei a morar no alojamento, né, que teve, agora nem lembro o nome da avenida mais, que já tem Uhum. quanto tempo, né, que quando foi lá para lá onde que já tá na Vespasiano, né, Uhum. aí eu já tava no profissional Já já, estava né, profissional. aí já tava profissional, aí já a minha esposa já tava comigo, então eu já morava em apartamento. Tá certo, legal demais. Como é que foi o momento da subida para o profissional, Éder? Assim, como foi a primeira vez que você subiu para treinar? Qual era o treinador que te resgatou de fato para o profissional? Quem eram os caras ali daquele time? Isso ainda em 2005, né? Você fez 4 jogos, se eu não estou enganado, como profissional em 2005. Como que foi esse inicinho como profissional do Galo ali? Olha, desde quando eu comecei a realmente ter oportunidade no Júnior, né, a gente sempre fazia Júnior, sempre estava treinando com profissional, né, mas assim, eu comecei a ter uma frequência maior na época do Tite, né, peguei o Tite ainda na época ainda no Atlético, né, mas infelizmente, assim, é por isso que eu falo, as oportunidades que aparecem pra gente não são as oportunidades que a gente queria, porque a oportunidade apareceu mesmo quando o clube já não tinha mais solução na Série A, né, onde que acabou, né, o presidente dando oportunidade para o Júnior, porque já não tinha como escapar mais, mas, cara, é tão assim, tão próximo, porque, se eu não me engano, se tivesse mais uma partida, eu acho que era mais real a gente conseguir, mesmo com o Júnior, a gente tinha conseguido tirar o clube da Série B. Mas tudo tem seu propósito, né? Eu acho que a Série B foi muito bom para o Atlético, reestruturação, pensamento, acho que muitas pessoas pensaram. E assim, foi um ano, cara, que eu vi realmente o torcedor do Atlético na Série B, ali, principalmente do meio para o final, né? Uma conexão muito legal. Então ali você vê que o clube deu um start. Realmente, tem razão, tem razão. Ali foi um momento realmente de sintonia muito grande, né, do time com a torcida. A gente vai falar sobre 2006. Antes, eu queria te perguntar como foi para você, tão jovem assim, vindo da base, início de carreira profissional, entrar no time num momento tão turbulento, assim, de queda para a Série B, de reestruturação. Foi importante, você acha, hoje, já experiente, depois da carreira ter terminado, para o seu amadurecimento? Você acha que passar por esse momento de crise, de turbulência, num clube tão grande como o Atlético, te ajudou a crescer também? Olha, eu acho que o que me ajudou muito é porque não foi só eu ter subido, né? A gente teve um grupo que a gente conviveu na base, né? Então isso facilitou muito para mim, com certeza para muitos. E assim, eu gosto, eu cito muito, né? Principalmente uma pessoa que eu vi assim muito profissional, uma pessoa que eu vi um pouco assim como tem que ser uma carreira, que foi o Marcos,
né, o zagueiro, né, que eu admiro muito, sabe? Com poucas palavras que ele conversava, sabe? Então, assim, principalmente nós que era novo, e ele já era mais de idade na época, se não me engano, uns 34 anos, mas tinha uma vivência como fora do Brasil também já. Então, assim, isso me ajudou demais, sabe? Porque não é fácil você entrar, né, um profissional, uma camisa como o Atlético tem, uma torcida de massa, né, e um momento muito difícil que o Atlético tinha, era muito difícil a realidade do Atlético, né? Então, e a gente ter que colocar o Atlético de novo na Série A, né? E assim, é uma responsabilidade muito grande, mas foi uma coisa muito leve, porque é igual eu te disse, né? Teve muitos garotos, a gente se conhecia muito, né? Era um clima muito leve, né? Então, assim, as coisas facilitou demais. Legal, legal demais. Falando de 2006, né? O Galo não começou tão bem a Série B, até a chegada do Levir, ele estava meio capengando ali. O Levir chega, o time começa a engrenar. Naquela pausa para a Copa do Mundo, tem um tempo de treinamento também que dá uma encaixada nas coisas ali. O que você lembra de bastidores daquele time? Por que a chegada do Levir fez tanta diferença assim para o Galo virar aquela chave e depois engrenar até o título? Então, até então, o Atlético, antes do Lever chegar, a gente não tinha padrão de jogo, sabe? Era uma equipe, assim, que praticamente ninguém se conhecia, né? E eu lembro que, se eu não me engano, teve alguma coisa FIFA, né, que a gente, no início, a gente sempre contava, ó, no meio do ano vai ter essa parada, a gente vai descansar, Foi tal. a Copa do Mundo, a parada para a Ixi, Copa do acho que Mundo. acho que é isso mesmo. Só que o Isso. clube, o time vinha tão mal que acabou que veio a chegada do Lever, né? E aí o que aconteceu? Acabou as férias, né? Acabou porque a gente teve que treinar, a gente foi para um espaço, se eu não me engano, no estado de São Paulo, ficou Acho que foi em todo lá. Atibaia, né? Se eu não estou E enganado. acho que isso. Então, Isso. assim, mas foi ali aonde que a gente começou a subir. Porque, assim, foi muito intenso, os treinos foram muito intensos. O Levir Coupe, do que a gente não tinha, né, botou a gente com um padrão de jogo que eu pouco tive em toda a minha carreira, porque eu lembro que era um time que a gente, de cabeça baixa, você sabia onde estava o companheiro. Porque ele nos treinou o seguinte, independente se você vai jogar a bola ali, tinha que ter alguém ali. Uhum. Então, assim, de cabeça baixa, você sabia que tinha um companheiro seu. Então, nosso time jogava muito bem, sabe? Nós tinha uma conexão, um padrão de jogo que era, assim, que eu, igual eu tô te falando, peguei pouco em toda a minha carreira. Uhum. Legal, legal demais. Hoje é o que todo mundo fala do jogo posicional, né? Que hoje é tão moderno. O Levi já fazia algo parecido, então, nesse Galo. Realmente, o Levi é um treinador muito importante na história do Atlético e merece todo o reconhecimento. Com Falando agora, certeza. né? Um E grande cara. outra, assim, que você tá falando, tem uma, assim, a gente tinha uma jogada que a gente queria que a gente sofresse escanteio. Aham. A gente sofresse escanteio porque nós tinha uma jogada para sair lá no gol do adversário e a gente fazia, se eu não me engano, a gente fez muito gol, assim. É mesmo? Tipo um É, contra-ataque ensaiado ali. exatamente. Então, assim, Que a gente legal. queria que tivesse escanteio contra nós, porque a gente tinha uma jogada ensaiada Aham. e a gente fez muito gol de jeito. O Levi era bravo, Éder? Como é que era o dia a dia com ele ali? Já ouvi falar que ele dava uns esporros nos jogadores ali. Não, não, o Levir não, mas eu tinha um auxiliar técnico dele, um Mater. O Luiz Mater, né? O Mater, né? Esse aí que parecia que era o treinador. De tanto que xingar vocês. Exatamente. Legal, legal. Aí o Galo sobe em 2006, soberano na Série B, é campeão, tem aquele jogo da festa ali no Mineirão, show da Beth Carvalho, vou festejar toda aquela alegria ali. E agora falando de 2007, né, que já foi um ano diferente, você um pouco mais experiente já consolidado ali no time. E o Galo faz um campeonato mineiro coroado com aquela goleada em cima do Cruzeiro, de 4-0. Você faz o primeiro gol daquela goleada. Queria começar falando sobre 2007, perguntando sobre aquele jogo, assim. É curioso que os 4 gols saíram no segundo tempo, né? No intervalo estava 0-0. Seu gol sai com segundos ali do segundo tempo.
Que você lembra de bastidores desse jogo? Teve alguma conversa no vestiário ali que mudou alguma coisa para o time voltar tão bem no segundo tempo? E queria, obviamente, o seu relato de quem estava dentro do campo, do seu gol e daquela avalanche que foi o Galo no segundo tempo, coroando no final com aquele gol do Vanderlei, aquele gol maluco lá com o Fábio de costas pro gol. Ué, então, é assim, é igual eu tô te falando, sabe? Foi uma geração que às vezes não ganhou título importante, sabe? Mas a gente, é como se 2006 não tivesse terminado, a gente tava embalado, sabe? A gente veio de férias, né? O time começou a pré-temporada parecendo que não tinha entrado de férias, sabe? Então o time tava embalado. E eu vou um pouco além sobre isso, porque a saída do Leverkusen, que foi um ponto ali, uma chave de nós não ter conseguido também a Copa do Brasil, porque o time lhe vinha muito bem, sabe? Então, assim, tudo que veio acontecendo até onde o Lever esteve com a gente, né, tava tudo normal, porque o time tava tão embalado, tava tão entrosado, que assim, tava gostoso de ver, sabe? E assim, o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tinha muito mais time, sabe? Tinha muito mais time. Só que, igual eu tô te falando, o nosso time tava muito encaixado, sabe? Tava muito embalado, tava querendo muito, tinha muitos jogadores querendo vencer. Então, acho que assim, casou que a gente pegou um treinador que deu realmente liga, né? E o jogador tava querendo realmente mudar de patamar. Você fez gol até de cabeça, não é tão comum na sua carreira, não, nesse Pois é, 4-0. mas alguns gols de cabeça eu já fiz, né? Você fez, é verdade. E o que você lembra, Éder, daquele momento ali? Eu sempre pergunto isso. Eu entrevistei o Bilu também, que também estava em campo naquela partida, para esse quadro aqui, e fiz a mesma pergunta para ele. Como é que foi a sua visão daquele gol do Vanderlei, o 4-0 assim? Você entendeu na hora o que aconteceu? O que você lembra daquele momento? Ué, pois é, nem, pra te falar a verdade, hoje, assim, algumas coisas que ficam marcado, né? Eu acho que esse jogo ficou, assim, teve que ter esse jogo para ficar marcado essa geração, sabe? Porque todo mundo que me vê, até cruzeirense, né? Às vezes me manda vídeo, sempre me manda sobre esse jogo, porque, assim, foi muita história, sabe? Foi muito, assim, ninguém esperava, principalmente aquele gol do Vanderlei, né? Acho que nem, pra você ter uma ideia, o Fábio não estava esperando, né? Os jogadores do Cruzeiro não estavam esperando, nossa torcida não estava esperando. Mas, assim, eu acho que era para coroar aquilo que a gente veio fazendo, sabe? Uma equipe que, independente do resultado que estava, o jogo que estava, nós era muito intenso, a gente queria estar sempre jogando, 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 entendeu? Então, assim, e isso aí foi uma demonstração de que a gente tinha muita coisa para conquistar pela frente. Eu acho que foi uma pena, né, do Leverkusen ter saído, né, naquela temporada, porque eu acredito que a gente tinha grandes chances de se não estar ganhando algum título, acredito que num brasileiro a gente ia brigar até para um Libertadores. Eu lembro até da torcida gritava ali, Levi, não vai embora não, ano que vem nós vamos para o Japão, né? Que o time estava realmente É, muito bem encaixado com ele. Obviamente jogar a Libertadores, e era uma realidade ainda distante, mas realmente vinha numa sequência legal. 2007 foi o ano daquela eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil, com aquele pênalti escandaloso que o Cima não deu, não foi? Você estava nesse pois é, jogo? pois é, isso assim, foi até engraçado porque a bola acabou sobrando para mim, Verdade, sabe? Na verdade. hora sobrou para mim, né? Eu acabei chutando, o Júlio, acho que se não me engano, é o Júlio César saltou, a bola bateu no peito dele, né? Mas assim, dependendo se a bola sobrou para mim, eu acho que o mínimo ali tinha que ter sido um pênalti, porque foi muito feio, foi muito pênalti, né? O que o Tio sofreu naquele momento, mas a bola sobrou, né? E a bola sobrou. Atacante, né? Não tem jeito. Exatamente, mas foi uma pena porque a nossa equipe, igual eu tô te falando, merecia muito porque é o que a gente vinha vivendo. Sim. Não, total. E assim, a regra diz que pênalti não tem vantagem, né? Pênalti tem que ser marcado. Então, o fato de você ter finalizado não muda nada. O Simon Né? ali falhou. Foi um erro bizonho mesmo dele naquele jogo. E como você falou, né? O time estava encaixado, uma sequência legal. De repente, passando do Botafogo, podia até ir mais longe na Copa do Brasil. Uma pena, realmente. Que bom que o Galo já ganhou duas depois daquilo, porque merecia demais naquele ano também. Com Queria te certeza. ouvir em relação à sequência da sua carreira, porque aí vira para 2008, logo no início do ano, sai emprestado para o São Paulo até o fim da temporada.
Por que aconteceu esse empréstimo naquele momento? Foi um desejo seu? Foi um desejo do clube? Como que partiu esse interesse? E como foi para você a experiência de jogar no São Paulo, coroando com o título brasileiro, né? São Paulo tinha um timaço naquele ano. Então, quando terminou a temporada 2007, né, assim, graças a Deus, né, lógico, eu tava num clube grande, um clube que, assim, não tinha o porquê sair, mas apareceu muita oportunidade, né, grande também, né, e o São Paulo era uma delas, né, que desde quando eu tava de férias, muita conversa, muita conversação e negociação, mas nunca entrava num acordo, né, acabou que as férias terminou. Eu falei, o destino é o Atlético mesmo, ficar lá. Aí começou a pré-temporada, tudo, né? Ano do E centenário. exatamente, né? Com a volta do Marques. Então, assim, era um cara que eu sempre admirei também. Uhum. É muito bom você jogar. Então, assim, é muita coisa também que tá acontecendo boa no Atlético. E acabou que horas antes do jogo, se eu não me engano, era até aqui na minha cidade, né? Que eu nasci, a cidade natal, que é Uberaba, né? O Ziza me chamou e falou assim, Éder, você não vai jogar hoje porque você foi negociado com o São Paulo. Então, assim, eu não estava sabendo Você de nem nada, sabia. nada, Caramba. nada, nada, até horas antes da pré-eleição. E falaram que eu não ia jogar, e quando o pessoal não viu dentro de campo, né? Uhum. Que loucura foi essa? O que aconteceu? Né? Até então ninguém sabia, né? E foi após o término do jogo, né? E eu nem entrei no jogo ainda, então assim, ninguém entendeu nada, Uhum. né? E foi quando deu a notícia que eu fui para São Paulo, né? Não foi uma notícia que o torcedor gostou, que foi assim, foi meio tumultuado, né? Uhum. Mas acredito que foi bom para o clube, pegou um dinheiro, sabe? Que tá no momento tá precisando, né? E para minha carreira também foi muito bom, né? Com certeza, né? Acrescentou demais, porque eu peguei grandes jogadores, peguei o Muricy Ramalho, um grande clube também, né? Assim, um clube que está vivendo um outro momento, um outro patamar, né? De títulos, de estar sempre na Libertadores, né? Que acrescentou muito para mim. Que quando na volta minha para o Atlético, né? Sem dúvida, aí foi um jogador realmente mais maduro, um jogador muito mais centrado, sabe? Então, assim, essas coisas acrescentam demais. Com certeza. Eu ia até te perguntar se passou, foi algum desejo seu ali, porque você já revelou aqui na nossa conversa que era São Paulino, mas pelo visto não, que você nem sabia da negociação, né? E aí agora eu quero te perguntar da volta. Você foi campeão brasileiro pelo São Paulo, um clube que era um clube que você tinha um carinho na infância, como você já contou, e aí o Atlético te chama de volta para 2009. Como que foi esse momento? Quem fez o convite, ou pelo menos o comunicado ali, né? Você pertencia ao Galo, que você voltaria, já era o Calil. Como que foi essa volta ao Atlético em 2009? Então, quem pediu minha volta, depois eu fiquei sabendo, foi com a chegada do Leão, né? Uhum. Porque eu peguei o Leão um pouquinho no final ali de 2007, peguei ele, né? Aí quando ele acerta de novo um contrato com o Atlético, né? Me falaram que ele tinha duas exigências, né? Que era a minha volta e a contratação do Diego Tardelli, Uhum. né? Que é curioso, né? Eu falo assim, ninguém queria o Diego Tardelli, a não ser o Leão. Ninguém. Você entendeu? E quem virou o Diego Tardelli, né? É. Então, assim, futebol às vezes acontecem umas coisas que no momento, né, as pessoas não entendem, né? Mas a minha volta, né, foi através do Leão. Tá aí, então fica a gratidão nossa aqui ao Leão por ter te trazido de volta, por ter buscado o Tardelli também, que acabou virando um grande ídolo do Galo. Nós vamos falar sobre o Tardelli daqui a pouco. Antes eu queria te perguntar, eu estava olhando os números, você fez 21 gols em 2009, a temporada mais artilheira da sua carreira. Pensando em desempenho, você acha que foi seu melhor ano da carreira? Não, com certeza. Não só um desempenho, a minha maturidade que eu tava, a sequência que eu tive, sabe? Uhum. Foi assim uma sequência muito bacana, né? E sim, fico feliz porque é bom você passar por um clube grande, né? Sabe que, sim, tem outras pessoas, tem uns números muito grandes, sabe? Mas eu me considero com que os feitos que eu tive no Atlético, né? Principalmente da volta do Atlético da Série B para a Série A, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz, sabe? Eu queria ter ganhado, principalmente o Campeonato Brasileiro, porque eu sabia que o Atlético tinha que ganhar, o Atlético tinha que ganhar esse Campeonato Brasileiro, porque só em 71, cara, acho que pelo clube
que é o Atlético. Quando o Atlético ganhou esse Campeonato Brasileiro, eu vibrei muito, sabe? Porque o Atlético estava precisando demais. É verdade. Eu vou te perguntar sobre isso também, como é que foi você acompanhar aí como torcedor depois, mas ainda falando de 2009, teve aquele golaço seu contra o Sport, né? Não posso deixar de te perguntar desse gol. Não sei se para você queria te perguntar o gol mais bonito que você fez pelo Atlético, ou até na carreira. Curiosamente, nós estamos gravando hoje, para quem está assistindo, né? Esse vídeo está indo ao ar já depois, mas nós estamos gravando no dia que tem Esporte Atlético pela Copa do Brasil. Então, eu queria que você lembrasse daquele gol também. Você vai enfileirando ali, driblando todo mundo, um golaço realmente. Foi o seu mais bonito pelo Galo? Então, assim, era uma característica que eu tinha, sabe? Mas, assim, quando você conclui, né, com o gol, aí fica mais bonito. Mas a minha característica era aquilo ali, sabe? É de muita explosão, drible em velocidade, mas com direção ao gol, sabe? É isso aí, esse era o Éder, né, que tinha um pouco de velocidade, né, em direção ao gol, e que tinha a oportunidade de fazer esse gol, e com certeza, né, é a minha marca, e é o gol mais bonito, com certeza. Não, com certeza. Foi um golaço realmente. Você era realmente um jogador muito agudo, muito vertical, né? Não era aquele cara que fica driblando para trás, era o cara que o tempo inteiro em direção ao gol. Eu lembro Às que eu vezes errava perguntava, muito, às claro, vezes mas errava, errava, às errava vezes, tentando. às vezes o torcedor não entendia, porque assim, é a sua característica, a forma de se É. jogar, então seu risco é muito maior, né? Mas assim, eu acredito que todo treinador queria ter um jogador que tem essa, sabe, sempre em direção ao gol, sempre buscando velocidade. Sem dúvida. 2009 ali, que foi esse ano que nós estamos conversando, eu era menina ainda, tinha ali que 14 anos, ia muito no Mineirão com meu pai, não era jornalista, longe disso. E meu pai sempre foi esse cara que gosta de jogador que corre na direção do gol, assim, ele não consegue muito entender o jogador que toca a bola para trás. E ele adorava você, cara. Meu pai, assim, ele era um grande fã do seu futebol. Todo jogo a gente falava, ó, o Éder é o craque desse time, porque é isso, jogador agudo que busca o gol o tempo inteiro. Então eu tenho essa lembrança clara aí da minha adolescência no Mineirão. Por que você acha que faltou, Éder, para o Galo coroar aquele brasileiro de 2009, ou com título, ou com uma vaga na Libertadores? Tipo, chegou a brigar nas cabeças ali até o final, na reta final perdeu muitos jogos em sequência. O que faltou, na sua opinião? Foi questão física, foi elenco? Por que o Galo não conseguiu até o fim? Se eu te falar, eu não consigo te explicar, porque a gente vinha muito bem, né? Até ali aquele jogo do Flamengo, sabe? Aquele gol olímpico ali do Do Pet ali, Pet. sabe? Mudou o cenário de uma tal forma, sabe? E assim, o Celso Roth também chegou, né, depois do final da partida, eu acho que era um momento dele ainda, mesmo a gente ter perdido aquele jogo, a gente tava brigando, sabe? De ter chegado principalmente no vestiário de uma forma que falava que tá tudo tranquilo, né? Porque assim, é o Flamengo, independente, o Flamengo não tava bem, e o Uhum. Flamengo ganhou o título a partir daquele jogo também, sabe? Verdade. Mas eu acho que faltou um pouco, assim, uma sensibilidade do Celso Roth dentro do vestiário, porque chegou muito exaltado, sabe? Brigando com todo mundo, sabe? De uma forma que assim, os jogadores ficou meio assustado, né? E Uhum. aonde que a gente não se encontrou mais. E na verdade a gente não se encontrou porque faltava, se não me engano, mais 4 ou 5 jogos, e a gente conseguiu, né, nada nesses 4, 5 jogos. Pra você ter Uhum. ideia, para quem tá brigando por título, nem for para Libertadores, a gente assim, o clube, o time se perdeu. E Uhum. quando a gente precisou, né, de uma pessoa, né, assim ali num momento para ter dado um pouco mais assim, de estabilidade para o time, né, chegou e acabou de jogar para baixo, sabe? Eu acho que foi ter sido esse detalhezinho. Legal o seu relato, legal. É um tipo de coisa de bastidor que o torcedor nunca fica sabendo, né? Mas realmente, para a gente que acompanhou aquele brasileiro, aquele jogo foi uma virada de chave mesmo. Igual nas campanhas vitoriosas, tem um jogo que vira a chave e começa a dar tudo certo. Nas Uhum. campanhas que terminam sem sucesso, também tem um jogo que as coisas começam a dar errado. E sem dúvida, 2009 foi aquele jogo contra o Flamengo no Mineirão. Pessoal, pequena pausa na entrevista para o recado de sempre aqui do canal da KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, estiver curtindo essa resenha, se inscreva aqui embaixo que me ajuda demais. Bora voltar para o papo.
Queria te perguntar, e é uma curiosidade de muita gente também, eu joguei no Twitter agora há pouco que eu ia te entrevistar, e muita gente perguntando sobre isso. Como que era a sua relação com o Tardelli, cara? Como é que era aquela dupla de ataque ali? O Tardelli em 2009 fez gol de tudo que é jeito, você também teve uma baita temporada. Vocês eram amigos, se davam bem? Como que era a relação com ele? E se foi o seu melhor parceiro de ataque no Galo também? Olha, eu assim, a gente fora dos treinos, jogos, né, não era de muito sair, não, sabe? A gente, assim, nossa amizade boa demais, mas não era sempre aquela amizade, que a minha amizade sair era outra, entendeu? Mas era um cara sensacional, sabe? O Tardelli é curioso falar, não gostava de treinar muito, sabe? Ele tinha um talento que merece o que ele conquistou no Atlético, sabe, na carreira, porque assim, para mim foi um dos melhores atacantes que eu joguei, sim, porque por isso que eu faço, se o Tardelli tivesse um pouquinho mais de treino, talvez também não seria o Tardelli, eu acho que tinha que ser isso que ele foi, mas é um atacante muito inteligente, muito fácil você jogar com ele, sabe, finaliza bem de direita, de esquerda, sabe? Tem muita velocidade também, sabe? Então, assim, é muito bom quando você pega um companheiro assim para jogar, entendeu? Um cara que pensa mais na frente, entendeu? Uhum. Não, legal demais. Você falou aí, talvez se ele tivesse um pouco mais de foco na carreira, treinasse mais, talvez ele nem tivesse jogado tanto tempo como jogou no Atlético, né? Eu sempre lembro, eu até brinco aqui do Teorema de Casares, né? O Casares, meio equatoriano que passou no Galo, muito talentoso. E uma vez ele falou isso numa entrevista coletiva: pô, se eu faço 70 jogos em alto nível, eu vou para o Real Madrid. E é mais ou menos isso, né? O jogador, às vezes, ele tem uma certa inconstância, mas é o que faz ele permanecer no Brasil por muito tempo, porque o Tardelli realmente no auge, jogou muita bola e foi decisivo em 2009, foi artilheiro do Brasil naquele ano, e depois voltou para ganhar mais títulos Com mais certeza. para frente, né? Termina 2009, aquela frustração ali de que não rolou o título, nem a Libertadores, enfim. E aí depois você segue seu caminho para Portugal, né? Vai para o Benfica. Como que foi, Éder, esse momento, a negociação? Aí já te consultaram? Foi um desejo seu? Era um sonho seu jogar na Europa? E como foi essa sua experiência lá em Portugal? Não, acho que assim, é sempre importante, né, para qualquer atleta ir para fora do país, porque depois que eu fui para Portugal, né, que você vê a mentalidade do atleta, sabe? Nós aqui, quando tá no Brasil aqui, a nossa mentalidade é totalmente diferente, sabe? E depois, quando você vai lá fora, que você vê o profissionalismo que é, a forma que é, sabe? Então, assim, muda muito. E foi uma oportunidade que eu tive, só que eu acho que foi num momento muito difícil e errado, sabe? Porque quando você tá de férias, você chega lá e eles já estão no meio da temporada, você sofre demais, sabe? Até você adquirir a condição e coisas que eles não te dão muito, principalmente onde que eu tava lá. É, eu praticamente com 3, 4 dias eu tava jogando 90 minutos, e eu com 30 dias de férias, sabe? Às vezes as pessoas falam, o Éder não deu certo lá fora. Não foi esse o caso. O problema é que eu não tive tempo para treinar, Não estava no ritmo dos caras, não né? tava, eu estava no meio da temporada. Depois mais 4 dias do primeiro jogo que eu estreiei, com 3 ou 4 dias, se não me engano, eu ter voltado de viagem, chegar de viagem. Eu joguei, mais 4 dias, eu joguei outro jogo 90 minutos. Foi quando eu falei com o Jorge Jesus que, para mim, foi o melhor treinador que eu vi, sabe? Mesmo sim que eu ter pegado ele em 6 meses, para mim foi o melhor treinador. Só que assim, foi muito difícil, porque é muito desgastante você trabalhar com ele também, sabe? Uhum. E eu fui chegando no meu nível no fim da temporada, sabe? Então, assim, eu tava muito desgastado, porque é uma cobrança que tava tendo demais, e eu não conseguindo, assim, foi muito difícil, né? Aí foi quando eu pedi o meu empresário na época, ó, tem que ir embora pro Brasil, porque tá difícil, né? Só que assim, talvez eu deveria ter esperado o início de uma temporada, sim, porque depois que eu venho pro Vasco, né, o Jorge Jesus me ligou 4 vezes para eu voltar. Porque, assim, eu cheguei no Vasco, treinei ainda mais 15 dias e eu já vinha com 6 meses, já meio com dificuldade, mas vinha jogando, treinando. Assim, depois que as coisas tá bem fisicamente, aí o jogador vai embora, né? Uhum. Por isso que ele me ligou ainda 4 vezes para eu voltar, mas eu tava bem, falei, eu vou acabar ficando.
Vai ficar, né? Legal. Eu vou te perguntar sobre o Vasco, mas fiquei curioso. Por que que o Jorge Jesus foi o melhor treinador que você teve na carreira? O que que ele tinha de especial? Rapaz, a clareza, né, do que ele passa para os jogadores, a forma que o time, que ele faz o time jogar, Uhum. sabe, assim, não é de treinar muito físico, é bola, e assim, você joga muito fácil, sabe, e ele consegue fazer o time jogar, você não corre muito, sabe, você corre mais certo do que errado, sabe, assim, o que eu admiro demais nele, pode ser com qualquer time que você vai jogar, ele não preocupa com o adversário, ele não faz planejamento em cima do adversário. Uhum. Ele planeja sempre em cima do time dele. É o pensamento dele que o adversário que tem que preocupar com o time dele. Né? Coisas que muitos treinadores aqui no Brasil, que assim, o time joga de um jeito em casa, joga fora de outro jeito. Ele não. Ele não tem dessa. Ele Uhum. pode ser em qualquer lugar que ele vai jogar, o time dele tem que mostrar o mesmo padrão de jogo. Se você fizer 5, 6 gols dentro de casa, 7, 8, fora é a mesma coisa. Ele parece que assim, o jogo é sempre dentro de casa. Uhum. E assim, o time dele tem essa sensação, sabe? Da forma que ele passa isso para os jogadores, o treino. Então, se você vai treinar, lógico que se, assim, ele fala, o adversário é assim, 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 mas ele não preocupa com isso. Ele preocupa que o Uhum. time dele faz o ideal, faz o melhor, entendeu? Então, assim, Entendi. você não preocupa com o adversário. Às vezes, você joga com um time pequeno, joga com um time grande, você não sabe. Você não vai saber. Você só vai saber se você tomar uma pancada. Opa, aqui, ó, né? Tomar uma pancada que é time grande. Mas sim, sim, ele não preocupa com isso. Ele preocupa que o seu time fica muito bem treinado. Legal, legal demais seu relato. E realmente, a passagem dele aqui no Brasil também no Flamengo foi impressionante. Ele ganhou tudo, o time jogava muito bem, exatamente isso que você falou, em casa, fora. Tinha um timaço também, mas ele fez voar. Realmente, todo mundo que fala sobre o JJ aí fala muito bem. E aí você volta para o Vasco, então, pelo que você disse, por um desejo seu ali de carreira, né, naquele momento, por não estar tão bem em Portugal, até pela questão física. Como é que foi esse tempo de Vasco? Você ficou muito tempo no Vasco, é um clube que você tem um carinho especial também? Não, com certeza. Isso aí é outro que eu posso dizer que está dividido com o Atlético. Esse está dividido com o Atlético, porque quando eu chego do Benfica, né, um clube que, assim, muito bem estruturado, sabe? Um clube que você realmente só me preocupa em jogar bola, sabe? É muito diferente. E quando você chega num Vasco, né, você já assusta pelo ambiente que você já chega, né? Não é um ambiente assim muito agradável no início, mas você começa a ir pro Vasco, começa a ver e você começa a entender o que é Vasco, sabe? Para mim, né, muitos acham que é uma loucura, mas o Vasco está entre os 4 clubes maiores que a gente tem hoje no Brasil, você pode ter certeza disso. É uma tristeza muito grande você ver o Vasco aonde ele está e como ele está, porque só quem joga lá, né, você vai ver essa dimensão, sabe? O Vasco é muito grande do que eles estão apresentando hoje. Né? Eu como né, tenho certeza que tem um pouquinho de ídolo lá, né, pela carreira que eu fiz lá, o que eu fiz pelo Vasco, eu torço demais para que o Vasco né, dê essa reviravolta, porque sem dúvida tem uma camisa muito pesada. Legal, muito, muito massa o seu relato. O torcedor do Vasco vai gostar de ouvir isso aí. E parte da torcida do Galo também, grande parte também tem um carinho pelo Vasco, tem uma aliança ali entre as torcidas organizadas e realmente seria legal ver o Vasco voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e internacional como já foi um dia. Nesse intervalo seu de Vasco, teve uma passagem nos Emirados, né? Como é que foi, Éder? Um cara do interior de Minas, lá nos Emirados Árabes, cultura muito diferente, passou algum aperto lá? O que você lembra de história boa dessa época? Olha, assim, foi assim curioso porque a gente de tanto ouvir falar, né, principalmente joguei com um jogador que chamava Tenório, né, tive com ele lá no Vasco, né, um cara fantástico também, né, e quando eu falei para ele que tinha um clube que estava interessado em mim, Al Nassr, que inclusive ele falou, não, Éder, pode ir tranquilo, porque eu joguei lá, você vai apaixonar, a cidade muito boa, e assim, a gente não tinha essa visão, porque a gente tem uma visão que é um país difícil de morar, sabe, a doutrina, então, assim, muita coisa você fica um pé atrás, sabe? Mas aí ele foi conversando comigo,
né? Eu tive essa oportunidade, gostei demais, cara. Foi uma sensação muito ruim quando eu tive que voltar, né, por causa da cirurgia, porque eu tava muito bem lá, sabe? E eu falo que no mês que eu machuquei, né, eu estava em negociação para me comprar de vez, sabe? Eu acabei jogando 3 jogos machucado, que eu falei, agora eu não posso sair porque depois Aproveitar chega a o meio do chance, ano né? aí, eu faço a cirurgia do menisco, só limpo, 30 dias, dá para recuperar tranquilo, mas enfim, né, não foi isso que aconteceu. Mas foi uma passagem assim, rápida, mas uma passagem gostosa, um país assim que valeu a pena de ter ido, sabe? Foi uma experiência única, né? Uma coisa que a gente, muito aqui no Brasil, a gente vive muito pouco, porque lá você acaba tendo um pouco mais de tempo com a família, porque treina muito menos, sabe? As viagens muito curtas. Então, assim, é um futebol diferente. Como é que foi a adaptação da família? Você foi com a sua família? Você tem filhos? Como que tá? A família gostou também? Queria ficar mais? Teve nenhum perrengue? Foi tudo tranquilo? Não, não. Quando eu cheguei, você me perguntou, até acabei de, não te falei. A primeira semana que eu cheguei, cara, foi muito difícil, porque eu fui com meu empresário. Aí ele, assim que acabou de acertar lá, foi, se não me engano, 2, 3 dias, aí pegou, retornou ao Brasil, fiquei no hotel, né? Quem me pegava no hotel era o pessoal do Al Nassr, cara, e a dificuldade foi para comer, Para porque comer? não sabia falar inglês, sabe? Para pedir as coisas, e você nunca conseguia pedir o que você queria para matar sua fome, você só tava comendo, comendo, e eu falei assim, gente, como é que eu vou comer? Eu acabei mandando uma mensagem pro meu empresário, falou, ó, escreve aí para mim, que eu quero comer arroz, feijão e carne, tá bom. Eu chegava lá e mostrava assim a mensagem pros garçons, eles acabou que ficava era rindo de mim, sabe? Então, assim, quando eu chegava, eles já sabiam, que é arroz, feijão, tipo assim, né? Então, assim, foi um momento, assim, 2 semanas um pouco meio difícil, né? Mas e depois não, depois minha família foi, né? Eu era casado, né? Eu sou casado, tinha 2 filhos na época, que hoje eu tenho 3, né? E aí minha esposa mais desenrolada, com a minha filha também, que já, na época, já conseguia algumas coisas no inglês, então, assim, aí facilitou demais, sabe? Aí depois, né, as coisas começou a fluir mais e foi melhor. Você chegou a aprender também ou deixou com a sua filha e com a sua esposa ali para falarem com você? Eu deixei só com eles, sabe? Eles. Porque e eles queriam que eu aprendesse a falar inglês, porque eles queriam que eu fosse capitão lá, né? Porque assim, eu comecei a ser uma referência, sabe? Uhum. Então, assim, é por isso que eu fiquei muito feliz, porque independente se eu tô aqui num clube grande e como eu fui para o Nasser, eu sempre tive um pensamento só, sabe? E eles ficaram muito tristes quando eu machuquei, me esperaram ainda 6 meses. Então, assim, tentei falar inglês, não consegui. E eles me perguntavam direto se eu tava estudando. Eu falei, não, pode. É ok, tá, vai Tô dar sim. certo. Mas, na verdade, tinha abandonado tudo. Tinha largado, desistido, né? Tá certo. Ô Éder, agora para a gente falar da reta final da sua carreira aí, teve RB Brasil, Ceará, São Bento, Guarani, Uberlândia, tudo isso já depois do problema no joelho, reta final realmente da carreira. Como que foi aí já numa época, né, de clubes um pouco inferiores e a decisão de parar também? Como que foi o momento ali que você viu, não, tá bom, fiz o que eu tinha que fazer no futebol, agora é descansar e cuidar da minha vida? Olha, então, quando eu voltei, né, aí tive ainda uma passagem pelo Vasco ainda, né, me recuperando ainda, né, a gente conseguiu ganhar um título ainda ali, então foi muito bom. Aí quando eu tive a oportunidade para ir principalmente para o Red Bull, né, que para mim eu fiquei muito surpreso e ver a organização que era, sabe? Eu falei assim, eu queria ter ficado mais tempo, sabe? Um clube muito organizado, né? Um clube assim que vale a pena você estar disputando, porque é diferente do que a gente é acostumado a ver, porque é um clube empresa, sabe? E depois eu fui para o Guarani, para o Ceará, né, para São Bento. Só que ainda no Red Bull ainda eu estava disputando ainda com um nível interessante, sabe? Porque o estilo dele de jogo me proporcionou muito isso, sabe? Me colocando numa condição de que não exigisse tanto. Porque quando eu fiz minha cirurgia, depois dessa última cirurgia, né, a dificuldade foi um pouco mais grande, sabe?
o nível seu de força, principalmente, mudou muito, sabe? Aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça, sabe? E quando eu cheguei no Guarani, né, as pessoas não entendiam isso, a exigência foi muito grande, no Ceará também, então isso começou a me, meio que eu fui me desanimando um pouco com o futebol, sabe? Uhum. Muito treino, muita pancada de treino, o joelho não estava aguentando, e muita viagem. Então, assim, e você chega num nível que você teve 3 lesões de joelho, né? E você chega numa idade ainda que você já não é mais um garoto que para treinar igual uns meninos, e as pessoas não te entendem, né? Então, assim, isso vai te tornando um pouco assim, um pouco mais desanima, na verdade, sabe? Uhum. Então isso foi acontecendo e, né, assim, a gente fica triste porque não foi da forma que eu queria ter terminado, né? Porque eu sempre fui um atleta que sempre me cuidei, né? Tive uma cirurgia muito cedo, né, com 16 anos, mesmo assim, sempre em alto nível, né, porque eu sempre me cobrei muito, sempre me cuidei, e quando você, né, você se cobre e o seu corpo já não responde, e as pessoas que não entendem ainda o processo, né, então, assim, fica um pouco mais difícil. Parou com quantos anos, Éder? 35, 35 35, anos, nem praticamente. foi velho, não, ainda tinha um chão ainda pensando só na idade, né? Mas é o que você É, falou, a questão da lesão e das cobranças, é. tá mais que explicado. Para a gente voltar para o assunto principal aqui da nossa entrevista, que é o Galo, ficou na sua cabeça um desejo de ter tido uma outra passagem depois de 2009, assim, principalmente vendo o que o Atlético virou ali, né, de 2012 para frente, com as conquistas, com a Pulga, e, pô, podia estar lá de novo? Não, com certeza. É porque depois que você vê o patamar com o Atlético, né? Depois da chegada do Ronaldinho, né? Tá aqui a camisa do Aí, homem aqui, autografado. exatamente. Eu acho que assim, é por isso que eu falo, né? Os clubes grandes, a gente sabe que não é fácil, porque às vezes financeiramente as dificuldades são grandes, mas quando você, né, tem jogadores à altura, né? Você realmente fala assim, opa, o Atlético mudou de patamar. Uhum. Né? Você, assim, hoje a gente é profissional, a gente tem que ser profissional. Você vê a chegada do Cássio ao Cruzeiro, né? Muda, independente da forma que o Cássio estava ali no Corinthians, né? Mas muda o patamar. O Cruzeiro com certeza vai mudar de patamar, porque assim, é um jogador da grandeza do clube. Né? E quando os clubes entendem esse momento, a tendência pode ter certeza que é visualizar título, porque eu, quando fui atleta, né? Quando eu via os jogadores do outro lado, né? Assim, igual quando eu subi no Atlético, quando eu cheguei lá, tinha Marques, tinha Euler, Rodrigo Fabre e outros grandes jogadores, é diferente. Uhum. Só que não justifica, não, às vezes não vai dar certo, não vai, mas o respeito é muito grande, sabe? E quando você dá condição para esses grandes jogadores, né, é, fazer o que ele sabe fazer de melhor e der condição, der alguns jogadores, como o Ronaldinho teve, né, como o Tardelli, como o Bernardo, que tá voltando, sabe, Uhum. como o Jô, é difícil não dar certo, sabe, e você vê tudo aquilo acontecendo no Atlético, você vê a grandeza que é, lógico que existe um desejo muito grande de você estar, né, e na saída do Bernardo, né, teve assim, uma sondagem muito, sim, pouca, mas teve de quase da minha volta, sabe? Me entusiasmou muito, mas não deu certo, não fiquei Uhum. chateado em nenhum momento, né? A gente entende, mas com certeza, né, passou aquele melzinho na boca de que, poxa, esse era um momento muito gostoso de você estar no clube. De voltar, né? O Galo, depois do Bernard, vai atrás do Fernandinho, eu lembro, né? Aquele atacante também que jogava pelo lado ali, até faz um Isso. bom jogo, decide um clássico contra o Cruzeiro com um golaço fora da área ali, mas não sabia que tinha tido essa procura. Você estava onde na época? Vixe, agora, se eu não me engano, deve estar no Vasco ainda, hein? Talvez. Deixa eu ver, tô É. com sua ficha aqui, quer ver? 2000 e... você estava no Vasco, 2013 ali, logo antes de ir Isso, para o tá no Náutico. Vasco, isso, Estava tá no no Vasco. Vasco. É. Pô, legal, não sabia dessa história. É uma pena que você não pôde degustar um pouquinho desse momento do Galo ali, mas como é que foi ver isso
como torcedor, entre aspas, você ainda era um atleta profissional, estava defendendo outros clubes, mas como um cara que tem um carinho pelo Atlético, como que foi assistir esse momento do Galo, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Ronaldinho, essa virada de chave do clube? Você comemorava realmente? Você lembra de ver algum jogo daquela Libertadores do Galo ali, de comemorar os gols? Como que foi esse momento para você? Não, sem dúvida, eu acompanho o Atlético, gosto de assistir os jogos, né, como do Atlético do Vasco, ontem mesmo estava assistindo o Vasco pela Copa do Eu vi Brasil, também. né, muito sofrimento, né, foi um Muito. jogo, assim, muito intenso, mas depois a gente fica feliz, né, porque, né, o Vasco deu um pontapé, continua, né, e isso não é o diferente com o Atlético, a gente torce demais, porque, igual eu te falei, é o carinho que a gente vai adquirindo, sabe? E assim, e não, eu não vou mentir, porque quando o Atlético ganhou a Libertadores, foi legal? Foi. Mas eu queria ver o Atlético campeão brasileiro, sabe? Eu queria ter visto. Eu falei, não, foi muito bacana, foi, mas eu acho que o Atlético tinha que ter ganhado o Campeonato Brasileiro. Aí quando ganhou, eu falei, agora sim, Agora tá agora, completo. agora tá completo, e porque o Atlético precisar desse brasileiro. Mas com certeza é bom você ver o Atlético hoje, em todo campeonato que se inicia, você vê ele como protagonista, sabe? Os clubes respeitar o Atlético como assim, é o time que vai brigar, né? Coisa que na minha época não tinha isso. Então, assim, o Atlético merece, né? Porque é o que o Atlético tem que fazer sempre, todo ano que entra, é disputar título. Com certeza. E 2021 você já tinha parado, né? Você já estava mais tranquilo para ver os jogos. O que você lembra, assim, gol do Hulk, o Hulk fazendo gol adoidado? Qual que é a sua opinião sobre ele também, que é um cara que joga na posição que você jogava ali também no ataque? E como que foi o Éder torcedor nesse Galo de 2021, já que você queria tanto ver o Galo campeão brasileiro e foi campeão sobrando, né, Éder? Jogando muito e com muita folga. Não, com certeza, né? E, assim, o Atlético, o Atlético é outro Atlético, tá doido? É assim, você vê a forma que, assim, às vezes, né, tem os seus momentos difíceis, tem, mas hoje o Atlético você tem expectativa de que vai brigar pelo título, Uhum. né? E isso é muito bom, né? Isso ajuda principalmente os jogadores dentro de campo, porque o torcedor tem essa expectativa, vai pro estádio, isso aí é uma confiança a mais, é um gás a mais, né? Você pode ter certeza, igual ano passado, o Atlético, se tivesse mais um pouquinho, né, ia chegar, né, É, com certeza. Mas futebol é isso, né? E assim, a gente fica aqui assistindo, fica ainda parecendo que a gente não parou, porque dá aquela ansiedade, dá aquele friozinho que fala assim, poxa, nossa, imagina se você tivesse ali, alguns torcedores te ver, você jogando com o Hulk, você na época jogando com o Ronaldinho, então assim, aquilo lá parecendo que te dá a vida, sabe? É gostoso você ver isso. legal demais. Você acha que o Éder, na melhor forma, o Éder de 2009, ali, aquele Éder que estava voando, jogaria no Galo de hoje? Ah, com certeza. Não, com certeza. Não é assim, me desculpe se eu tô sendo um pouco meio assim soberbo, mas se eu não tivesse, se eu não fosse jogar, quem tivesse jogando tinha uma sombra muito grande, pode ter certeza disso. Né? Se tivesse no banco, ia estar incomodando quem estava Não, jogando. com certeza, com certeza. E é um momento também, eu acho que tudo favorece, sabe, para você tá fazendo aquilo que você sabe fazer. O time bom, né, jogador bom do seu lado, sabe, a torcida Verdade. indo, aí você passa e você vê um estádio desse que hoje tem. Então, assim, Já foi lá, só Éder? não fui assistindo, eu tive em Belo Horizonte, mas passei na Uhum, frente, não consegui ainda ir, mas uhum. eu pretendo ir ainda, porque assim, não tem como. E você passa, vê um estado desse, cara, não tem como você não exercer aquilo que você tem de melhor. Claro, com certeza. Imagino que fica essa vontade, sem dúvida. Já caminhando para o final do nosso papo aqui, Éder, e conta um pouquinho para o torcedor também que está assistindo esse bate-papo. Como é que está a sua vida hoje? Trabalha com o quê? Faz o quê da vida? Como é que é um pouco da sua rotina, sua, da sua família? Onde você está morando? Um pouco da vida do Éder Luiz pós-carreira aí. Então, amor, eu hoje, assim, já tenho residência aqui em Uberlândia, né, desde 2008, né, é uma cidade que eu fixei minha residência, né, que eu moro até hoje, né, e hoje é totalmente diferente, hoje eu mexo com agricultura, mas às vezes o coração ainda pede para você tá no meio do aquilo que você sempre viu, que é mexer com bola, sabe?
né? Hoje eu tenho meu filho que ainda tem sonho de jogar bola e você fica ainda tentando ajudar ele, enfim. Mas, né, hoje o Éder mais tranquilo, mais família, mais casa, né? Então, assim, bem diferente daquilo que eu estava vendo antes. Legal, eu coloquei no Twitter mais cedo aqui para o pessoal mandar perguntas para você, e teve um rapaz aqui que ele falou, conversou com você há um tempo atrás, que você queria, porque queria comprar um Fiat 147. Ele pediu para perguntar se você conseguiu comprar ou não. Pois é, como é que pode? Umas loucuras, né? E minha mulher sempre falava, para que comprar carro velho para dar trabalho? Mas realmente um carrinho que me chamava a atenção mesmo. Conseguiu comprar ou não? Consegui comprar, depois eu não sei o que eu fiz com esse carro. Eu botei para arrumar, nunca mais, não sei, foi uma loucura. E acabou o carro sumiu. Mas foi Tá também porque eu certo. não conseguia também transferir para meu nome, porque o documento era todo enrolado, enfim. Entendi, E foi cheio dos quando eu estava no B.O. Atlético ainda. Entendi, tá certo. Então teve, pelo menos cumpriu o sonho ali, realizou o sonho de ter o Fiatzinho 147. Legal demais. Ô, Ed, pra gente fechar, queria só te pedir para mandar um recado mesmo pro torcedor do Galo que acompanhou esse bate-papo. Pode ter certeza que o torcedor daquela geração ali de 2006, 2007, 2009 tem muita gratidão por você. Foi um cara muito importante numa época de vacas magras, vamos dizer assim, no Galo, né? Sem tanta Exato. qualidade de elenco, mas você honrou muito a nossa camisa, deu sempre o seu melhor. Então, muito obrigado aqui como torcedor e um recado seu também para a gente fechar esse papo. Olha, o que eu tenho para falar é só gratidão, porque foi, igual eu falo, foi onde que tudo assim começou, sabe? O atleta deu oportunidade, a torcida me deu oportunidade também de ter crescido profissionalmente, né? Eu queria ter feito muito mais, mas é igual você disse, eu acho que são outro momento, era outra época, mas que eu acredito que o que a gente fez naquela época, né, foi de muito valor, sabe? Eu acho que isso foi o mais importante. E é só gratidão, espero ainda de ainda esse ano, se Deus quiser, assistir um jogo aí, né, de estar revendo a torcida, né, e que com certeza hoje não tem o Éder Luiz como um jogador, mas tem o Éder Luiz como um torcedor que quando eu for aí, com certeza vou estar torcendo muito. E um abraço, né, espero que o Atlético continue, né, tá sempre no mínimo aí tá ganhando um título por ano, porque essa torcida merece, o clube merece, né? E eu quero te agradecer também a oportunidade de estar falando, porque nós, como ex-atleta, né, isso é muito bom para nós, sabe? Porque isso é um reconhecimento daquilo que a gente fez, da nossa carreira, e, e eu fico muito grato por isso, por ter lembrado de mim. É só gratidão mesmo. Valeu demais, Éder. Eu que agradeço. A ideia desse quadro é justamente dar voz, assim, e ouvir personagens que não falam tanto ali, mas que estiveram também no clube, passaram pelo clube, têm histórias legais para contar. E você, não só histórias legais para contar, mas foi um personagem importante dentro de campo também, em várias temporadas. Obrigado mais uma vez. Grande abraço para você. E quando estiver em BH, dá um toque. Quem sabe a gente encontra pessoalmente aí, vai ver um jogo do Galo junto lá e marca uma resenha com mais calma, beleza? Obrigadão, meu velho. Grande abraço. Valeu, obrigado. Pode ter certeza que a gente vai estar se falando sim. Abraço. Show. Tamo junto. Valeu.